Olá para você ligado nas redes sociais, a Mais Comunicação Integrada. Eu sou Igor Lopes, aqui do meu lado está a Vanessa Palhosa. Começa mais um Pode Mais. Já agradecendo o pessoal que está com a gente em mais uma sexta-feira, noite, recebendo mais um convidado especial, que toda vez eu digo que é especial, e tu já disse que vai contabilizar, né? Eu vou contabilizar, tá? Lá em um ano, quando fizer um ano Pode Mais, lá em maio, a gente vai contar quantas vezes a Vanessa falou que o convidado é especial. Não que não seja, tá? Não que não seja. Todos são especiais, mas só pra gente, né, esmiuçar isso, tá? Trazer essa informação muito importante pro nosso telespectador. Bom, e hoje a nossa pauta também é diferente. Dia do fotógrafo, e nós não poderíamos trazer outra pessoa que não ele, né? Super conhecido. A voz marcante. A voz marcante, poderia ter sido radialista, enfim, mas marca aí a nossa história, não só de Encantado, mas da região como um todo. Juremir Versetti, obrigada por estar nos recebendo aí na tua casa. Né, sempre foi super positivo com o convite e a gente está bem feliz de estar aqui para esse bate-papo bacana contigo. Não, eu que agradeço, o Igor, a Vanessa, o pessoal do Pode Mais, a Rejane, né, que não pôde estar aqui com a gente, e agradecer principalmente o convite e a lembrança, né? E o que vocês precisarem do assunto sobre fotografia, não tem problema nenhum, a gente está aí para poder ajudar a tirar as dúvidas tanto de vocês quanto do pessoal que está assistindo nós aí. A gente vai também para intimidade, né? Não é só vai ser tranquilo, tranquilo. Hoje você vai conhecer a cama onde dorme Juremir Versetti. Quando a gente consegue dormir. Exatamente, né? Quando a gente consegue dormir. Deixando as brincadeiras de lado, tem muito arquivo. Até a gente chegar aqui na sala, né? Na sala principal da casa, do apartamento do Juremir, a gente passou por várias lembranças nos corredores, com fotografias, reportagens de vários jornais, de meios de comunicação aqui da região, em que as lentes de Juremir Versetti, suas câmeras, estão por toda a parte, assim, toda a parte. Todas as fotos aqui, olha, depois vocês vão ver, fiquem ligados aí. Falta espaço, na verdade, né? Mas ele já está providenciando aí, tá? Já estamos providenciando. Aí, como vocês dizem, o linguajar jovem vai estar punk. Vai estar punk. Muito bem. Vai ficar punk. Bom, Júlio, pra gente começar, enfim, a gente gostaria que tu falasse um pouquinho sobre mais a tua intimidade, como diz, naturalidade, formação, casado, filhos, enfim, pra gente entrar um pouquinho mais no teu lado pessoal primeiro. O meu nome é Juremir Versetti, sou natural de Mussum, bairro São José. Eu sempre digo que é aquele bairro aí da ponte aí, né? Com muito orgulho. E eu tenho 52 anos, divorciado, pai da Isabela, né? Já estou há quase 19 anos com a Carla. A gente ficou 16 anos junto, deu um probleminha, agora a gente voltou, né? E eu me perdi. Começou a falar da mulher, se perdeu, né? Não. Falou da patroa, já era. Deixa eu ver o que mais. Tem uma formação? Sim, estudei até a 5ª série, né? Na época eu tive que parar de estudar em função da minha mãe, que a mãe era muito doente, não tem hoje, aquela época não tem o que tem hoje em dia, tá? Hoje em dia, daqui a pouco tu precisa de um remédio, a prefeitura não tem, tu pega um advogado, tu aciona o Ministério Público e tu já resolve. Aquela época não tinha, o meu pai, ele era, digamos que, assalariado, né? Ganhava pouco, trabalhava no Curtume em Mussum, no Curtume Corbeta, a mãe sempre doente. Né, aos 12 anos já eu comecei a trabalhar. Eu sempre digo que se é hoje em dia, né, iam para a cadeia eles e os donos da terra onde eu comecei a trabalhar lá no cultivo da lavoura de fumo, enfim. Né, e é isso aí. Tem irmãos? Tenho a Anari e tenho o Jurandir. Né, o Jurandir mora em Bento Gonçalves e a Anari aqui em Encantado, trabalha no restaurante Lorenzon. As pessoas que visitam, frequentam o local lá, com certeza conhecem ela. Bastante simpática com todo mundo, né? Isso aí. Como é que foi tua infância aí? Era um guri comportado ou mais ou menos? Era porque é diferente que hoje, né? Era um outro tempo, né? Tu tinha, por exemplo, assim, tu tinha aula, tu não fazia os temas, né? Não tinha nada de mandar recado no caderno. Eles ligavam para os pais,
Tá? E muitas vezes, não aconteceu comigo, mas com colegas meus de salas de aula, os pais batiam, né, nos filhos na frente dos professores. Né? Claro que depois não se repetia mais, ou seja, aquele velho ditado, a dor ensina a gemer. Né? Tu passava tanta vergonha que tu podia esquecer de qualquer coisa, a menos de fazer os temas, incomodar as professoras, responder, desrespeitar, enfim, totalmente ao inverso de hoje. Né? Eu sempre nunca vou esquecer que uma vez eu levei a minha filha no colégio, eu vi pais xingando os professores porque o filho reclamou, então quer dizer, era outros tempos. Ah, mas o mundo mudou, a coisa mudou. Claro que o mundo mudou, a coisa mudou. Né? Mas eu vou dizer assim, ó, eu não me arrependo em momento nenhum, digamos, da educação que eu tive, da infância que a gente tinha, né? Inclusive a gente, no andar pela região, a gente encontra ex-colegas, né? A gente jogava bolinha de gude, o taco, né? O taco que a gente botava a latinha do azeite, assim, ó, não tinha tênis, né? A gente não tinha aquele poder de poder comprar um tênis, então era aquele que chute usado, não era a bola, a gente jogava com litro de quiboa, né? Litros, por exemplo, no dia de hoje, essas embalagens de desinfetantes, enfim, às vezes tu dava com o dedão no bico da... Meu Deus do céu, que dor! E assim, ó, e tranquilo. Né? Totalmente diferente nos dias de hoje, que tu vai nos supermercados, tu vê às vezes os filhos, né? Choram, se descabelam porque o pai, a mãe, o irmão mais velho, enfim, não dá o que eles perguntam. Né? É errado, é certo, não sei, mas na minha época funcionava assim. Né? Tu levava um puxão de orelha na frente de todo mundo que estava lá e tu chegava em casa, tu apanhava do pai ou da mãe. Né? Muitas vezes. O meu irmão, por exemplo, ele apanhou várias vezes do meu pai, que o meu irmão pegou a época das freiras lá em Bussum, né, que hoje é o Colégio Souza Doca. Né. Aquela época o colégio estava onde hoje é a prefeitura, né, toda aquela quadra ali na frente. E hoje o colégio ele é mais para baixo. Mas seguidamente as freiras mandavam chamar o meu pai, o meu irmão apanhava lá na frente de todo mundo e apanhava em casa. Né? Então a gente teve essa educação, e vou te dizer assim, eu acredito que nenhum dos três hoje se arrepende, né, do que a gente passou, do que a gente vivenciou e da educação que a gente teve. Né? A gente vê várias coisas em voltas, né? Eu sempre digo em questão de região, né? Em função do fato de eu fotografar e propriamente do jornal, a gente tem semanas que tu tá em 6 ou 7 ou 8 municípios diferentes, a gente vê várias coisas, né? Naquela época era diferente. Ah, mas hoje mudou tudo, mudou, mas se eu tivesse que escolher hoje ou ontem, eu ficaria com ontem. Né? Isso é uma unanimidade. Há poucos dias até, inclusive, eu estava fazendo a cobertura ali da festa do Colônia Motorista e Dr. Ricardo, eu encontrei um ex-colega meu de Paquetá. Né? E aí a gente começou a contar as histórias. Né? Na época ninguém tinha carro. Né? Então o que a gente fazia? A gente fretava do Girardi de Mussum um micro-ônibus e a gente ia em 20, 25 para os bailes, em Vespasiano Correia, Dois Lajeados, Mato Queimado, né? No Bronca aqui, que é Picão, Roca Salles, enfim, o Arroio da Seca, a gente ia muito nos bailes em Arroio da Seca, que hoje é a cidade de imigrante. Na época era Arroio da Seca, Corvo. Né? Não, desculpa, Colinas, Corvo era Colinas. Esses municípios pertenciam à Estrela. Então a gente trabalhava na Paquetá em Mussum, a gente tinha uma turma e cada um a gente pegava, dividia, né? Ó, vai dar tanto de cada um para a gente pagar o ônibus ou a Kombi, enfim, a gente ia e tranquilo. Né? Não tinha aquela coisa de briga. Né? A gente ia realmente para dançar, se divertir e cuidar das gatas, né? Então, quando começavam as músicas lentas, né, tu já chegava no salão, tu já dava aquelas olhadinhas. Aí chegava nas músicas, né, lentas, tu já meio que praticamente tu sabia quem tu ia tirar para dançar. Tu levava os pés, né? Às vezes dava certo também, mas também tu levava os pés, e não tem essa de não, todo mundo levou pé, ao menos da minha turma lá, de outras pessoas que a gente acabava fazendo amizade, né, porque
né, com pessoas de outros municípios, cara, era comum. Não é que nem hoje em dia, por exemplo, assim, ó, o que a gente vê hoje em dia também é a mulher chegar, tirar para dançar, conversar, né? Naquela época não. Naquela época quem tinha que tomar iniciativa era o homem, né? Então tu ficava naquela assim, praticamente quando começava o baile, tu sabia que 1h e 15 depois, 1h20, começavam as músicas lentas. Então tu já meio que ficava ligado para, né? Claro que tinha aquela, né, rolava aquela coisa da troca do olhar e tal, e daqui a pouco, como tinha mulheres, digamos assim, que te encaravam e depois tu ia tirar elas para dançar, elas não vinham, tinha homens também que faziam isso, né? Era uma coisa legal, assim, pouquíssimas brigas, né? Eu particularmente nunca me envolvi, a nossa turma também. Cara, a gente ia pra, né, ninguém tomava pra ficar até cair e tal, não, tu tomava aquela cervejinha e tal, até porque o dinheiro era contado, né? Então daqui a pouco tu tinha um baile no sábado à noite e uma reunião dançante no domingo de tarde. Tá? Então tu, né, como a gente ganhava, né, praticamente assim, tu ajudava em casa, tu ganhava, se fosse valores de hoje, mais ou menos uns R$1.500, R$1.600. Então tu tinha que ter o dinheirinho contadinho, né? Daqui a pouco tu comprava uma roupinha legal e tal, nada de coisa de marca, né? Tu comprava uma roupinha para, né? Até para daqui a pouco tu não ir sempre com a mesma, né? Tu vai no baile no sábado de noite com uma e no domingo de tarde com a mesma. Então tu trocava e tal, mas era uma coisa sadia, bacana. Tenho muita saudade dessa época, não só eu, né? Como eu comentei com vocês, esse pessoal que eu me encontrei ali no Dr. Ricardo, a gente disse, bah, mas que época nossa, né? E assim, ó, e o tempo vai passando, cada vez a gente está tendo menos tempo, a gente nunca se encontrou, tipo, vamos fazer um encontro da nossa turma da Paquetá, de Mussum, da nossa turma do Corbeta. Né? Claro que muitos casaram, foram para outras regiões, né? Mas seria bacana assim a gente se encontrar e poder, né, voltar a contar aquelas histórias que a gente viveu. Bah, isso aí Tu conta hoje, por exemplo, o que eu falo para Isabela, para minha filha, muitas coisas ela não acredita, né? Porque os tempos eram outros, né? Mas eu volto a dizer, entre os dias de hoje e naquela época, fico com aquela época disparado sempre. Sempre, sempre. E falando agora, já entrando nessa questão de profissão, né? Tu comentou que ajudou na lavoura, enfim. Sim. Depois a própria Paquetá era calçados? Paquetá Calçados. Isso. Acho que existe ainda, né? Acho que sim. Acredito que sim. Acredito que sim. Enfim. E depois disso, tu começou a entrar na questão da fotografia? Aí eu comecei a trabalhar no Corbeta em Mussum. Do Corbeta em Mussum eu fiquei um período que eu fazia em finais de semana na Encanto, né, na FM, e as férias. Aí houve um período que os proprietários da Encanto, eles adquiriram o jornal Opinião, né, e aí eu comecei a fotografar, né. Antes já até eu fotografava. Alguns finais de semana que eu não trabalhava, na época eu trabalhava com o Opinião, né. Na época o Opinião ele era em cima da farmácia, da antiga farmácia do Berté, aqui próximo à praça. E a gente ia lá, foi aí que eu conheci a Giza, o Mazarino, né, que depois vieram ser meus sócios. Né. Isso aí, comecei a acabar pegando gosto pela foto, né? E aí um dia faltou um fotógrafo lá, eles mandaram eu fazer as fotos e eu acabei gostando. Na época era aquela questão do filme, né? Eles me disseram, tu vai devagar, né? Porque, né, o filme é caro e tal, né, e o que não é, né, totalmente ao contrário de hoje em dia, que tu pega e, né, faz um caminhão, depois a pessoa vem lá, senta e escolhe o que quer. E a partir daí eu comecei a gostar da foto e... Mas no rádio tu foi radialista? Sim, eu fazia em finais de semana. Eu fazia em finais de semana na Encanto e algumas férias, né, folgas, enfim. Mas sempre em finais de semana, porque durante a semana a gente tinha a sucursal em Mussum e fazia o programa informativo de Mussum. Né? E aí o Mazarino um dia me disse, quem sabe quando tu tiver de folga, tu não quer também ajudar nós no jornal a vender e tal. Eles tinham interesse na época, né, tipo no município de Mussum, Vespasiano, né, que Vespasiano tinha praticamente quase no começo, se tornando município e tal, e
E aí foi, e estamos até hoje aí, né? E acredito que vamos um bom tempinho ainda. Vai um bom tempo. É o que a gente espera, né? Com certeza. Tomara. Pegou gosto por fotografia, e aí como é que surgiu a ideia de abrir um jornal, o Jornal Antena? Como é que foi isso? Como é que é essa história o pessoal conhecia? A gente trabalhava no Opinião, né? Aí um determinado período o pessoal da rádio adquiriu, né? Compraram do Luiz Carlos Sangali, ele era o proprietário do jornal Opinião. E aí depois não deu certo, né? O pessoal o Tramontini ficou com o jornal e o Leonardo e o Luca ficaram com a FM. E aí na época a gente fez umas 2 ou 3 edições também da Encanto FM em revista. A gente teve essa experiência também do impresso na FM. Mas aí ela não vingou muito, até porque em função depois eles vieram a comprar o jornal, tu ia acabar fazendo concorrência para ti mesmo. E aí já esqueci o que eu ia falar. Jornal Antena. Tá, e aí foi que eu conheci a Giz e o Mazarino, né? E aí depois nesse período a rádio, eles tinham uma sociedade também, eles racharam, eu fiquei com o Tramontini, com o jornal, aí depois a gente fundou o Jornal Antena, eu e a Giza trabalhava comigo no Opinião, o Maza na época estava trabalhando com uma empresa de Novo Hamburgo, eles faziam uma revista direcionada ao setor coureiro calçadista, né, que era gerenciada pelo Altamir Gomes, que, né, ele é um dos fundadores do jornal Opinião. Não sei se foi fundador, mas ele foi um dos sócios. Mas enfim, ele trabalhou com a Giza e o Maza trabalharam com ele no jornal. E aí a gente decidiu sair e trabalhar para nós, digamos assim, botar o nosso veículo de comunicação, né? E aí a gente está hoje com o Antena, com o Jornal de Roca Salles, o Jornal de Relvado. A gente auxilia a Cris também no Jornal de Imigrante, né? Que ele é semanal, o de Roca Salles é quinzenal, o de Relvado mensal. O Antena é 2 vezes por mês. E a gente faz também a revista Antena e a revista Trem dos Vales, né? Que ela é distribuída para as pessoas que fazem o passeio do trem. É sem custo algum, a distribuição dela é gratuita, né, para todas as pessoas que fazem o passeio, claro, quem quiser, né? E como é que, assim, claro, tem a questão mais forte da fotografia, Sim. mas também tem coluna, acaba se posicionando. Como é que Sim. veio essa questão desse outro lado da comunicação? Na época do Opinião ainda, o Sérgio Sepe deu a ideia, porque na época eu frequentava bastante as reuniões da ANVAT, né, que é aquela associação dos municípios. A prefeitama se reúne aí, enfim, eles debatem os assuntos, né? Até agora, recentemente, teve aquela questão da divisão, né? O pessoal da parte de cima com o pessoal da parte de baixo que estourou em função do pedágio. Aí o CEP me disse, né? Diz ele, tu tá sempre nas reuniões da ANVAT aí, diz ele, eu vou falar com o Tramontini aí para tu começar a ter uma coluna. E na época eu escrevi a coluna chamada Satélite. Era Satélite o nome da coluna, né? E aí a gente começou e foi, e a gente está até hoje aí, né? Hoje a gente tem a nossa coluna no nosso próprio, digamos, periódico, né? No nosso próprio veículo de comunicação, né? É uma coisa meio que delicada, porque assim, às vezes tu tem que dar, né? A gente diz uma butinada e tal. É chato, mas também não dá só para ser alegrias, né? Então quer dizer, quando tu fala bem do cara, o cara não viu o jornal, ele não leu, a chuva molhou, o cachorro rasgou, o vento levou, enfim. Aí quando tu dá uma apertada, aí já te ligam, te mandam, né, uma mensagem, vem no jornal, bate, vê, não é assim e tal. Então, quer dizer, tem os dois lados. Tu não agrada, não foi Cristo que agradou a todos e não vai ser eu e ninguém. Mas é uma questão, mas a gente procura seguir sempre aquela linha, né, e estamos aí. Teve apoio da família, também sendo fotógrafo e também agora com o Jornal Opinião, posteriormente, enfim? Cara, teve problemas com a família, né? Tanto é que a mãe da minha filha não aguentou, né? Na época até ela se separou e tal, ela disse, tu nunca tá em casa, tu só pensa em trabalho,
Acho que vamos parar por aqui. Eu digo, não, tudo bem, tu que sabe. Agora, tu quer ter a filha numa escola particular, tu quer que a filha faça aula de piano, tu queres que a filha faça aula de violão, tu queres que de algum lugar tem que sair. Né? Como é que tu vai pagar isso? Eu vou pagar trabalhando. Né? E isso tem um custo também e tal, enfim, e aí não deu certo e tal, a gente resolveu. Na época a Bela tinha 12 anos, né? Hoje ela vai fazer 27, agora em novembro. E é o ônus também que tu paga, né? Aí não deu certo, ela tá seguindo a vida dela com outra pessoa, eu também tô com outra e segue amizade, a vida, né? Aquela... Com certeza, tranquilo. Sim, não, dá para se dizer quase que a gente se dá melhor agora do que antes, né? É isso aí, praticamente a gente conversa. Claro que não toda hora, tal, em função, né? Tu vê, a Isabela tem isso, tem aquilo, ela não tá bem. Os assuntos são diferentes, é bem diferente. Não, isso, a gente conversa de tudo, numa boa, tranquilo, e nada de tu entende, de tu excluído, bloquear, não. Tudo tranquilo. Tudo certo. Maturidade aí. Muito. Tudo bem. E, Júlio, para a gente entender um pouquinho mais de como que é a tua rotina, pensando principalmente na questão da fotografia, né? Até, eu não me lembro se ele falou durante a entrevista, foi aqui na nossa conversa, nos bastidores. Mas assim, não tem hora para nada. Aconteceu tal coisa, de manhã, tarde, de noite, estão aí. Sim. Como é que é um pouquinho agora deu uma acalmada, né? Se tu fores ver em termos assim do que acontecia há 4, 5 anos atrás, né? Teve anos aí que 15, 16 pessoas foram assassinadas, né? Graças a Deus, os acidentes, né, com vítimas fatais, principalmente de jovens, diminuiu bastante, né? E aquilo, tu não tem hora para nada, é um incêndio, é um afogamento. A questão da notícia, a notícia não tem, né? Ela não tem, digamos, folga, não tem hora, não tem dia, né? Às vezes as pessoas vêm lá no jornal, eles se formam, eu sempre digo, eles se formam em jornalismo na sexta ou no sábado, na segunda eles vêm lá largar o currículo, né? A primeira coisa que eles pedem, tem que trabalhar em final de semana. Eu digo, olha, às vezes tu vai ter que trabalhar, né? Tu vai ter teus dias de folga, o que manda a lei, mas alguns tu tem que trabalhar. Eu disse, por quê? Não, tu vê que eu tenho uma namorada, exemplo, tá? Eu tenho uma namorada em Capitão, meus pais moram em Santa Teresa, o meu avô e minha avó moram em Guaporé, a minha irmã mora em Estrela e tal. Eu digo, mas aí tu não devia ter feito jornalismo, devia ter escolhido uma outra profissão, né? Então tem muito justamente disso. Aquilo que tu falou do preço que se paga, né? Exatamente, a questão de fotógrafo. Como é que tu vai querer casar com um fotógrafo? Como é que tu vai querer casar com uma pessoa que canta em conjunto musical, num baile, que ele fique em casa em final de semana? Não tem como. Não é todos que tu vai trabalhar, mas depende, é uma grande maioria, né? Teve uns 4 ou 5 anos, com certeza, durante todo esse período que eu fotografo, eu devo ter ficado um sábado ou um domingo em casa, né? Porque o que é assim, fotografia tu vai ganhar se tu apertar o botão, né? Se tu não clicar, tu vai vender o quê? Daí para tu clicar, tu tem que estar fora de casa. Tu vai clicar um casamento, um aniversário, umas bodas, uma inauguração, um evento, enfim. Esse é o trabalho nosso, né? Hoje em dia é difícil, são poucas as pessoas que têm, digamos, a disponibilidade. A gente entende, tem uns que daqui a pouco, né, viram pai e mãe novos, né, querem constituir uma família, querem dar mais tempo para os filhos e tal. Tem, tranquilo, mas eu não aconselharia a fazer fotografia, a fazer jornalismo, enfim. Eu sempre falava dos cursos que eu dava de fotografia. Eu dizia, olha, vocês vão ter esse problema. E 2 moças e um rapaz, com o passar do tempo, me falaram, eu tive que largar um namorado, eu larguei o noivo em função que o cara não aguentou, porque ele trabalhava de segunda a sexta e ela trabalhava mais em sábado, domingo e feriados. Quer dizer, não aguentou, o relacionamento não durou. Então eu preparava eles nesse sentido também,
Né? Eu digo, olha, tu quer, beleza, a gente está aqui, vamos te ajudar, o que tu precisares, tranquilo. Agora, é isso que tu quer? Tu é uma pessoa nova, tu tem que estar ciente de que tu não vai estar ao lado do teu pai, da tua mãe e principalmente do namorado, namorada ou noiva. Né? E infelizmente teve 3 casos. 3 que eu sei que eles vieram, né? Eles me falaram. Quando eu encontrei eles nos municípios, eles diziam, tu não sabe o que me aconteceu e eu me lembro sempre de ti. Aí eles relatam, né, que o cara não aguentou, né? O relacionamento não aguentou e tal. E é isso aí. De uma maneira geral, assim, tu já, se pensando, tu seguiu por uma linha mais jornalística? Não. Ou foi meio Não, geral. Eu vou te dizer assim, o que existem muito e sempre existiu. O fotógrafo de publicidade, o fotógrafo de moda, o cara que é especialista em casamentos, que seria o fotógrafo social, né? Especialista, digamos, no social e tal. Não, vai geral. A gente faz de tudo, entendeu? Eu sempre digo que do nascimento ao sepultamento, só a foto retém o tempo. Não, a gente bate de tudo. Claro que é difícil tu fazer uma foto, um exemplo assim, de um acidente que tem uma pessoa que está morta, principalmente quando envolve criança. Claro que tu não vai fazer a foto deles ali, né? Mas não tem como tu não te comover. Tu é um ser humano, né? Isso acaba te afetando, né? Quem que não prefere fotografar, por exemplo, 15 anos de uma menina bonita, ou um casamento de um casal lindos e maravilhosos? Só que tem também essa função, né? Tem essa função. Claro que o valor da imagem que tu vende para um veículo de comunicação não é o valor de uma foto normal. Ela tem um valor que lhe é bem maior, né? Mas em contrapartida também é uma questão do psicológico e tal. Mas a gente fotografa tudo tranquilo, numa boa. A gente não gosta, mas, né, como dizem, alguém tem que fazer, né? E a informação a gente procura levar para todo mundo, né? Assim, eu não tenho problema nenhum de fotografar um casamento, uma festa de 15 anos e estar com a polícia no meio do mato atrás de bandido, coisa que a gente já fez várias vezes, né? Inclusive da polícia trocando tiro com eles. Teve um episódio aqui fazem uns 4, 5 anos aqui no interior aqui de Encantado, na linha Chiquinha, se eu não me engano, que a polícia matou 3 assaltantes e um quarto pulou para baixo, e o que pulou para baixo milagrosamente está vivo até hoje, né? Na época o Pedercini da rádio estava junto, né? Ele ficou meio que apavorado, com medo e tal, disse, cara, agora é a hora, velho, agora é a hora. Tu tem a oportunidade de entrevistar alguém do comando da polícia que está aqui em primeira mão, e eu tenho a oportunidade de fazer uma imagem diferente, porque aquela foto hoje não é mais permitido, em função que mudou muito a lei, mas aquela foto do preso de costas para ti algemado com o banner da Polícia Civil, da Brigada Militar, todo mundo faz. Agora aqui no meio do mato, no pega pra capar, eu digo, é nós que estamos aqui, é nós que vamos fazer as fotos diferentes, e não deu outra. Foi capa de todos os jornais, né, dos principais jornais da região no dia seguinte, né, em função digamos, do acontecimento, do fato que o pessoal foi num bairro, começou, né, a dar tiro para cima e casualmente uma viatura estava próximo, viu, começou a perseguir os caras se perderam no meio do morro, ali do mato, enfim, e depois acabaram trocando tiro com a polícia. Óbvio que a polícia vai revidar, né? E deu no que deu. Tem que dizer assim, tem que ser um pouquinho louco e... até porque assim, eu me lembro que naquela época eles trocaram um tiro com... Hoje é força tática, mas na época era o POI. POI é o policiamento, pelotão... POI é pelotão de operações especiais, que hoje é o Força Tática. Não existe mais o POI, o pelotão de operações especiais. Hoje mudou o nome, é o Força Tática. São pessoas treinadas, né? Eles, a cada 15 dias, eles têm um treinamento, né? E aí os caras foram tentar, não tem como, né? Eles não conheciam o local, era um pessoal de fora, né? Então,
deu no que deu, né? Quem sofre? As famílias. As famílias, infelizmente, eram jovens e tal. Mas tranquilo, acho que cada um segue a vida que escolhe, né? E a gente está aqui de passagem e cada um tem que ser feliz como acha que é melhor, né? Não, mas eu digo no sentido de tu como profissional, por exemplo, de repente colocar a tua vida em risco em nome da profissão, claro, digamos, claro. só para tentar achar sempre o melhor, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É a questão de tu mostrar, é uma série de coisas. É a questão de tu mostrar melhor para quem vai, porque eu sempre digo que uma boa foto vem de jornal, vem de revista. Uma boa foto, ela dá like, ela dá visualização, tá? Então o que aconteceu? Aí a gente teve coragem de ir lá. Claro que na época tinha um delegado aqui de Encantado, ele não gostava, eu sempre digo que ele não gostava da imprensa, porque tipo, ele marcava uma entrevista contigo, exemplo, 8h30, 9 da manhã, atendia 2 da tarde, mas tudo bem, né? Cada um. Tu corre o risco, e muitas vezes eles puxavam a orelha de nós até pela nossa própria segurança, tá? Então eu não culpo eles de forma alguma, eles estavam, digamos assim, meio que xingando nós em função pensando na nossa segurança. Só que é o risco nosso também da profissão, né? É aquilo que eu falei anteriormente, a foto do banner com as mãos para trás algemado, todo mundo ia fazer. A gente ia ter que fazer uma coisa diferente. E foi o que aconteceu e o que deu certo, né? Então é por aí. Né? Quem pretende seguir na fotografia, né? Claro que daqui a pouco tu vai, que nem eu te falei anteriormente, tem aquelas pessoas que vão, eu vou fotografar só crianças, bebês, né? Eu vou me especializar só em aniversário de 1 aninho e batizado. Tranquilo, eu não tenho esse problema, eu pego de tudo, tu entendeu? Tu pega, faz, e tranquilo. Alguns a gente também acaba sofrendo, porque é difícil, por exemplo, tu fazer foto de uma pessoa que foi assassinada, a pessoa está lá no chão, morta, com uma lona preta em cima, um pedaço de papelão, aí vai o filho, como já me aconteceu 2, 3 vezes, e o filho da pessoa, os familiares, principalmente criança, filhos e mães, né, que choram do lado e tal, aí a criancinha vai lá, bate no rosto do pai e diz, papai acorda, eu te amo e tal, é uma cena pesada, né? Mas é que nem eu disse, cada um escolhe o que quiser, né? Enfim, cada um tem o direito de fazer o que quiser da própria vida e tal, e vida que segue, né? Com certeza. Agora eu vou te contar uma história particular, tá? Não lembro agora o ano, mas acredito que foi em 2016, por ali, 2015, por aí. Fez uma palestra do Scalabrini. Sim, os alunos. Sim. Tu tava lá? Tá claro, por isso que eu lembro. O Juremir, vou falar para o pessoal de casa, Juremir tava na febre do smartphone, todo mundo tinha smartphone, todo mundo tinha aquele Samsung, sabe, branco, sabe, aquela coisa toda. Samsung patrocina nós. E aí o que acontecia? O que aconteceu? Tu chegou e disse assim, ó, quem mexer no celular, sim, eu vou parar. E vou pra casa. E aconteceu que tu viu um. E eu tenho. E aí, velho? Ô, velho, tu vai ficar no celular, então tu vai lá fora. Não, ele falou mesmo, ele falou de verdade pro aluno que tava lá no meio e eu aqui, né? Só olhando, nem vou ver a hora. E dos quadros meus que eu tenho aqui em umas das salas tem. Daqui a pouco tem as fotos. Sim, as fotos, a gente vai mostrar depois as exposições. Eu lembro nitidamente da foto dos tênis ali no caminhódromo. Sim. Uma foto que um motorista teu disse assim, desce e faz a foto lá em Vespasiano Corrêa. Sim, foi uma foto premiada que hoje ela tá, até o Luciano Moresco me pediu ela, tá ali no café. Como é que é o nome? Livros, Amores e Café. Exato, a foto tá lá, uma foto grandona, ela deve ter 70 por 90, é uma foto que foi premiada, tá lá. Inclusive um cliente do Luciano me ligou de Porto Alegre, o rapaz é aqui de Encantado, ele é um arquiteto, trabalha em Porto Alegre, e a gente está negociando a imagem que ele quer fazer, ela bem grande para colocar no escritório dele. É um Polido, o sobrenome do rapaz, eu tenho o nome dele lá no jornal. Entre palestras, cursos
exposições. E também sempre falando com as pessoas, né? Um bate-papo assim e tal. Tu gosta de compartilhar a tua experiência, então, com as pessoas? Tu gosta gosta de ensinar também? Com certeza, com certeza. Eu acho que a própria Vanessa, uma vez, né? A gente, não, e tu imprimiu uma foto gigante da tua formatura, né? Aí eu disse para ela, Vanessa, tu pega, até depois eu posso mostrar para vocês, a nossa região aqui ela é muito úmida, principalmente no inverno, tá? É comum tu veres as escadas molhadas, nas paredes a umidade, a água, digamos, jorrando, né? no português direto, tá? E tem uma técnicazinha, isso foi invenção minha, simples pra caramba, que tu faz e o quadro, ele não entra em contato direto com a parede. Tu coloca um prendedor, pega um prendedor, quebra ele, tira aquela parte de ferro, os que tem ferro, e coloca atrás. Não vai aparecer o prendedor, tá? E vai transpirar aquela região. A foto nunca vai grudar no quadro, no vidro. Hoje é comum as pessoas me procurarem porque, com o passar dos anos, principalmente quem imprime fotos no papel liso, eu não imprimo foto no papel liso para ninguém, nem se me pedem. Tá? Eu imprimo no papel fosco da Kodak, é o melhor que tem. Tá? Ele pode grudar no porta-retrato? Pode, mas ele vai levar muitos anos. Muitos anos. Então o que acontece? É comum, principalmente quando morre alguém da família mais velha, as pessoas, eu queria fazer uma reprodução dessa foto, o vidro, ela está colada no vidro, eu não tenho como. Tá? Isso acontece por quê? Por causa da umidade e principalmente de quadros que estão na parede. Então o que eu faço? Eu tenho uma luva especial, eu trago para casa, eu pego uma chaleira de água quente, ligo ela no fogão a gás e deixo ferver. Pego essa luva, coloco nas mãos e vou pegando a foto, o porta-retrato, né, o quadro, e vou fazendo assim no vapor do bico e vou virando ela. E vou virando frente e verso, tá? E vou fazendo assim. Com o passar do tempo, o vapor ele vai soltando a foto. Porque se tu puxares, tu vai rasgar. E essa maneira, esse método, ele vai soltar a foto. Te dá um trabalho, mas tu acaba salvando a imagem. Porque principalmente, hoje em dia, tudo bem, tu grava. Se tu é uma pessoa organizada, tu vai guardar o teu DVD, tu vai guardar o teu pendrive, tu vai guardar as tuas imagens numa mídia digital. Mas antigamente, no filme, no rolo, nos filmes de 36, 12 ou 24, a maioria não tem. O pessoal não guardava, ou se desfez, jogou fora, como a gente diz, né? Então o que tu acaba fazendo? Uma reprodução da imagem. E acontece muito disso, das pessoas me procurarem para fazer uma reprodução. Então existem fotos que dá bastante trabalho, outras nem tanto, né? Depende de cada imagem, digamos assim, né? Ou como é que ela tá, se ela tá mofada, se ela tá com bastante marcas do tempo, rasgada, enfim. Daqui a pouco uma criança pegou e no brincar rasgou. Tem muito disso também, né? Caiu no chão, ela mexeu no porta-retrato, caiu no chão, pegou, enfim, tem de tudo, né? O namorado que briga com a namorada, aí depois eles se arrependem, né? Procuram, tem muito disso. Pegaram a dica aí? Pegaram a dica, olha, ó. Uma que eu lembro, né, que o Jeremias, no curso que eu inclusive participei também, dos vários que ele deu, que ele diz, sempre façam fotos de formatura do formando ou da formanda, separado do companheiro, do parceiro. Exato. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. É verdade. Eu vou falar bem a verdade. Eu fiz isso e não me arrependo. Mas aconteceu na minha formatura do ensino médio. Não, pior, não tirei. Não tirei, eu tava com tava namorando, não tirei. Pior que eu não tirei só com meu pai e com a minha mãe sozinho. E se tivesse tirado... Aí tinha que fazer o quê? Rasgar um pedacinho da foto, botar no cantinho. Mas aconteceu várias vezes já das pessoas terem o livro-álbum montado,
né? E depois de 4, 5 anos te procurarem, tem como tirar, eu digo, não tem como, tá muito perto. Porque o que eu costumo dizer, o que é o Photoshop? O que é a fotografia e o Photoshop? A fotografia é o carro, é o veículo novo. O Photoshop é a revenda. Tu tirou o carro da revenda, tu começou a andar com ele, não é mais zero. Ele não é mais novo. E quanto menos tu mexer na foto, quanto menos tu mexer no veículo e levar, digamos, para uma autorizada, para uma oficina especializada, é melhor. É melhor. Então, o que acontece? Eu evito de trabalhar a foto no Photoshop. Eu costumo sempre chegar antes nos eventos. Eu procuro olhar a luz, observa a luz que tem. Fala daqui a pouco se é um casamento, um 15 anos, um evento grande, um baile social. Fala com o pessoal que está decorando. Que tipo de iluminação vai ter? Né? Aqui vai estar assim, vai estar assado, bate, ajuda e tal. Eu digo, não, para mim não é questão de ajuda ou não. Eu preciso saber como ela vai ficar do começo ao fim para seguir um padrão com a mesma luz em todas as imagens. E a partir daí tu vai fazendo. Né? A partir daí tu vai fazendo. Até porque eu sempre digo que numa imagem a luz é tudo. Né? E uma boa imagem, também eu sempre digo que uma boa imagem precisa falar. A foto fala. As pessoas dizem, mas tu tá ficando louco. Não, não tô ficando louco. A fotografia, a imagem fala. Tá? Vou dar um exemplo para vocês agora. Recente que eu vi as imagens. Tá? Não sei se vocês viram, eu não sei se quem está em casa viu. Vocês pararam e observaram a reação, a expressão do presidente Jair Bolsonaro quando um deputado com ligação com o Encantado entregou para ele uma camiseta do Cristo Protetor de Encantado? Ninguém em Encantado, eu jogo com vocês, ninguém percebeu. Eu percebi. Observem na sequência dessas 7 ou 8 fotos a reação dele quando ele recebeu a camiseta do Cristo e quando ele recebeu um kit de produtos. O presidente, ele é evangélico. Os evangélicos, digamos assim, num português claro para todo mundo entender, Cristo é para o cristianismo, para os católicos. Os evangélicos é diferente. Haja visto que na época em que o Adroaldo teve a ideia de fazer e tal, o vice dele era um evangélico, que depois veio concorrer contra o Adroaldo mais tarde. Então, lá para os evangélicos, eles não falavam muito do Cristo protetor. Tá? E quando eu recebi no jornal essa sequência de fotos, eu quase queria publicar. Mas digo, não, eu não vou botar, deixa assim, não vou mexer. A gente respeita a religião de todo mundo. Né? Eu sou adepto e não me arrependo e sinto, digamos assim, se vocês me perguntarem o que tu te arrepende da tua vida nesses quase 52 anos, cara, eu me arrependo de não ter entrado antes no Espiritismo. Tá? Eu sou adepto ao Espiritismo, eu e a Carla, a gente frequenta o Ramatiz aqui em Lajeado. Tá? Para quem não sabe, o Ramatiz é um centro espírita, ele está atrás da Toyota. Tá? Aqui é fácil de achar, tu vai pelo Posto do Arco, aqui tem a Toyota, tu desce pela rua aí que vai lá pela Univates, é a primeira à direita ali, não, né? Então assim, a gente respeita a religião de cada um, a gente, né? Eu acho que cada um, quem gosta de Umbanda, quem gosta de espiritismo, quem é católico, a gente respeita todo mundo. Por isso que eu não coloquei, né? Porque eu tinha assim, eram 6 ou 7 imagens. Eu notei que quando ele recebeu a camisa do Cristo, ele meio que, a expressão dele é normal, ele é evangélico. Lembrando que estamos falando de foto, não necessariamente da figura presidencial. Jair Bolsonaro. Não, a questão da só imagem. Só para deixar claro o pessoal, a questão da imagem, para daqui a pouco vão dizer que tu está fazendo campanha para A ou para B. Não, é a foto. É fácil. Agora o pessoal vai olhar, vai se tocar, mas eu garanto que até então... Não se nota. Não nota, principalmente o cara que é leigo. Né? Vocês ainda têm uma noção, o jornalismo, a comunicação, daqui a pouco tu capta, tu pega. Cara, mas eu vi aquilo lá, eu juro para vocês,
Eu pensei 3 dias. Eu digo, eu coloco? Eu não coloco? Não, é sério. E o que eu ia fazer? Eu ia publicar as fotos e ia fazer um círculo no rosto dele. Ia fazer um círculo. Observem a expressão do presidente. Cara, não precisa dizer nada, tá aí. Tu entendeu? Assim como alguém me dá, por exemplo, uma imagem, uma camiseta do Chico Xavier. Né? É diferente, tu tem aquela, né? Mas a gente respeita, tranquilo e tal, mas por isso que eu sempre dizia nos cursos, se tu vai te lembrar, as pessoas me dizem, mas qual é que é a foto perfeita? A foto perfeita é a que fala. Eu sempre digo que uma boa imagem precisa falar. Alguns me chamam, mas tu é louco. Eu digo, não sou louco, a foto fala. Tá? Num casamento, a maneira em que o homem coloca a aliança na mulher e vice-versa, cara, eu noto se a pessoa gosta ou não gosta. Ai, meu Deus. A gente... Não, mas é verdade. Vai me Não. contar, Senhoras depois. e senhores, abrimos um plantão agora. Não, é Vamos sério. agora analisar É verdade. fotos do casamento de Anderson e Vanessa. Né? Assim, E no meu tu vai, né? se tu me Já convidares tô, pra ó, ser... tá pra ser gravado, teu- tá gravado, olhando pra câmera aqui, ó. Juremir, ó, tu vai Vamos lá, fazer vamos as lá, vamos fotos. lá. Só não me avisa na semana, né? Na segunda que tu vai casar no sábado, né? Não, isso aí a gente... Não, mas tá vai ser ano que vem. Tá, mas tá tranquilo. Era só pra brincar. Vai ser na Não. segunda temporada do Pode Mais ainda, então tá tudo Não, certo. mas tranquilo. Então, a gente sempre fala aqui, eu sempre digo, a boa imagem é que fala. Né? E a fotografia, ela fala sim, com certeza. Tu diria que, por exemplo, essas dicas, claro que são coisas que tu vai aprender no Com o fazer, passar do tempo. né? A melhor escola de fotografia, pratica. Pratica, pega uma máquina fotográfica e vai... Cara, hoje em dia é tão fácil. Tu faz a foto, tu olha na hora. Tu entendeu? Quando eu comecei lá atrás, praticamente tu pegava um papel e uma caneta, tu anotava a pose, controlava o filme, né? Tinha a numeração. A imagem número 14 eu fiz assim, com o flash para cima, velocidade tal, abertura tal. Porque tu não tinha como ver na hora. Então tu não via a hora que na segunda-feira abrisse o laboratório para tu revelar o filme para ver como é que ficava. Tu revelava o filme, colocava a contraluz, tu olhava no negativo, tu via, né, se ficava legal, se não ficava e tal. Hoje em dia, eu sempre digo assim, ó, mas a fotografia continua sendo arte? Sim e não. Hoje em dia todo mundo tem uma filmadora e uma máquina fotográfica junto. Né? Claro que isso veio a ajudar muito a questão da velocidade, principalmente com a informação, com os fatos. Né? Mas aquele tesão, digamos assim, de tu fazer aquela imagem diferente e ver o resultado depois, tu ficar o domingo ansioso para chegar na segunda para ver naquela expectativa, acabou, terminou, né? Outros tempos, né? Enfim. Instantâneo. Instantâneo, exatamente. Pra ti que viveu isso, eu acho que se fôssemos nós, não seria diferente, né? Pensando Sim. no processo que tu passou, começou, Sim. a gente hoje é tudo muito pra ontem. tenho E quando tudo- não funciona, já... Sim, e tenho tudo guardadinho aí, desde o primeiro evento que eu fotografei, tudo. O primeiro casamento que eu fotografei foi do seu Enio Rezin, né, com a Mari. Estamos juntos até hoje, graças a Deus, com saúde. Né? Então, assim, ó, eu me lembro, tá tudo ali guardado, os negativos, depois eu posso mostrar para vocês com uma etiqueta branca dizendo o que tem dentro. Né? Porque hoje em dia é fácil, tu vai no computador, tu mas antigamente, né, mas eu queria foto e tal, então o que eu fazia? Eu separava por ano. Mas eu queria uma foto do aniversário da minha irmã, que ano foi? Foi 1985, tranquilo, vai no arquivo de 85, no arquivo de 90, enfim, tu puxava os filmes e a partir daí tu ia procurando. Tu achava, até porque, modéstia à parte, eu me considero bem organizado. Né? Dizem que o libriano, ele é organizado. Não sei, eu particularmente me considero organizado e conheço outras pessoas de Libra que são. Enfim, hoje em dia é fácil tu achar. Né? Tu dá aí 4, 5 toques no computador, a imagem aparece. Mas antigamente, até 2000
2003, 2004, era complicado. Dava muito trabalho. Então, o que a gente fazia? A gente procurava, tipo, num final de semana, né? Onde daqui a pouco tu podia ter um tempinho a mais, porque durante a semana não dava. Aí tu procurava e tal. Mas assim, ó, não teve uma pessoa que nesses anos todos, ela me pediu uma foto, uma cópia, e eu não tivesse. Todas, desde o negativo ao digital, todas que me pediram, todas eu encontrei, imprimi e entreguei. Tem ideia de quantas fotografias tu já Meu fez? Deus do céu. Agora eu lasquei, né? Agora foi. Não tem como. Não Milhares. tem. Não, eu tenho caixas e caixas, depois eu posso mostrar para vocês aqui no jornal, DVDs, né? Os filmes só aqui, né? Mas no jornal eu tenho de 2018 a 2022. Disso para baixo eu tenho tudo aqui em casa. Tá tudo guardado. E se me pedirem, eu digo, mas que ano foi? Então tá, amanhã. Teve recentemente, agora essa semana, uma filha de uma mulher que trabalha com decoração aqui em Encantada, eu fotografei os 15 anos dela, e eles não acharam mais o DVD. Tá, eu só perguntei que ano foi, ela me disse, foi junho de 2013. Eu fui aí no arquivo do ano de 2013, peguei o DVD, levei para o jornal, no dia seguinte gravei, e o rapaz foi lá e entregou para ela. Né? Tu tem que ser organizado. No nosso ramo, no ramo de fotografia, se tu não for organizado, no português claro, tu tá ralado. Tu tá ralado. Não tem como. Porque daqui a pouco tu pode fazer um trabalho excelente, é maravilhoso, tu pode ganhar diversos prêmios de fotografia. O cara vai te pedir uma coisa, tu não resolveu o problema dele, não adianta nada. Não adianta nada. Tu pode fazer 1 milhão de eventos perfeitos. Tu errou em um, tu tá lascado. E muitas vezes os acidentes acontecem na nossa profissão, coisa simples, né? Eu já tive colegas, por exemplo, que eles pegaram a máquina fotográfica, não sabiam, deixaram em cima do freezer, em cima da geladeira, e no dia seguinte foram pegar o cartão para copiar as fotos. Onde é que estão as fotos? Sumiram. A vibração desses aparelhos, mesmo a máquina estando desligada, ela vai apagando as imagens. Ela vai terminando com a força da bateria também. Então, nos cursos, tu vai te lembrar, eu sempre dizia, cuidem em eventos, não deixem a máquina em cima de caixas de som, fiquem longe, porque às vezes, tu, né, dependendo do volume, aquela coisa, né? Isso aí tu deixou a máquina fotográfica em cima, ela pode estar desligada, ela vai apagar as imagens. E chega em casa e já passa os arquivos para não Já passa, né? Já passa. Como eu já fiz. Passa. E aí, alô, Juremir, socorro. Aprendeu bem. Tu viu? Não, assim, ó, eu não durmo se eu não copio o evento. Independente se eu chegar 2, 3, 4, 5 da manhã, meia-noite, 1h, 9, 10, eu chego em casa, eu ligo o computador e faço o meu backupzinho. Porque não tem assim, ó, não, é um momento único da pessoa. Tu tem que te colocar no lugar daquela pessoa que trabalhou um tempão para juntar uma grana para casar, que lutou um monte para poder dar uma festa de 15 anos para a filha. Tá? Eu sempre digo assim, ó, aniversário, ano que vem tu faz de novo. Mas uma formatura. Quando tu te formou, né, não faz muito tempo, o que tu não passou para te formar? Tá? Quantas vezes tu deixou de ir em algum lugar para poder estudar, tu deixou de estar com o teu namorado, hoje teu esposo, para poder, né, tu não conseguia ficar com ele para poder fazer teus trabalhos e tal. Então tu tem que te colocar no lugar do outro. Né? E eu me coloco sempre no lugar do cliente. Né? Às vezes eu digo assim, ó, aí as pessoas vêm e dizem, não, pega, já faz o livro-álbum direto e me entrega. Eu digo, olha, eu acharia melhor tu vires e escolher as imagens. Porque eu tenho uma visão, tu tem outra. Daqui a pouco a foto que eu acho bonito, bacana, ao máximo, não é o que tu vai achar. Né? Às vezes tu faz aquelas fotos assim que tu acha, por exemplo, a questão de jornal, de redação. Tu faz aquelas fotos jornalísticas bonitas, que tu acha que ela vai vender, que vai te chamar a atenção. Daqui a pouco o cara pega o jornal,
que é isso aqui? Né? Daqui a pouco tu bate uma foto noturna com um carro passando, por exemplo, em baixa velocidade, fica aquele efeito do farol. O cara é capaz de pegar o jornal e dizer, bah, mas essa foto aqui tá tremida. Né? Então tu tem que estudar sempre e tu tem que estar no lado tanto da pessoa que te contrata para fotografar um evento, quanto a pessoa que vai ler, que vai olhar o teu jornal, a tua revista, a tua rede social. Isso aí. E a fotografia falar. Com certeza. A boa imagem, a foto fala. Antes da gente mostrar todo o teu arquivo, né, e deixar a tua palavrinha final e tudo mais, vamos fazer o jogo rápido, Vanessa? Vamos. Pode ser? Pode. Porque depois a gente vai ter mais algumas curiosidades. Vamos ter mais mas umas aí curiosidades. a gente vai- Vamos dar uma banda aqui, você vai conhecer a intimidade de Juremir Versetti. Eu quero te comprometer, Juremir. Mais um divórcio, pelo amor de Deus. Chega. Bom, nosso jogo rápido, tá? Mas enquanto ele se organiza, pensa assim, vou dizer uma palavra, uma frase. Tu me diz o que vem na tua cabeça, fala aí. Perguntas básicas assim, de currículo, sabe? É bem Sim, tranquilo, tá? sim. Enquanto ele pensa, fica calmo, tranquilo, sereno, eu vou dizendo pra vocês seguir @mais comunicação integrada no Instagram, no Facebook também. E claro, se inscrever no nosso canal. Toda sexta-feira estamos aqui sentadinhos ou de pé, né, Vanessa? No nosso Isso Pode aí. Mais. Isso aí, Hoje estamos 19. de pé, às 19 horas. Aqui no Pode Mais ou em maisci.com.br/Pode Mais. Lembrando que no nosso site você pode ver os nossos outros produtos, as revistas, temos também questão de mídias sociais, assessoria de imprensa, o nosso Achei no Pão, que olha, vai ser maravilhoso para sua empresa também. Então vai lá, maisci.com.br. Certinho? Certinho. Tudo certo? Ele Tá. não vai fugir. Isso eu tenho certeza. Ele tá na casa dele? Vamos lá, um time de futebol. Operário Atlético Clube de Mussum. Muito bem. Uma fé. Espiritismo. Uma saudade. Meu pai. Uma alegria. Minha filha. Uma tristeza. Vê muita gente passando fome. E principalmente todas as segundas-feiras, quando eu vou trabalhar, que eu chego no jornal e vejo, cara, aquele mundaréu de gente para pegar ficha para ir médico. Isso me deixa muito triste. Tu não tem como ajudar todo mundo. Complicado. Aí tu vê pessoas lá de diversas as idades, mães com criança no colo, pessoas de idade com muleta, com bengala, dias de chuva. Complicado. Isso é triste, né? Eu assim, eu levo um tempinho para voltar ao normal, digamos assim. Isso aí. Tu participa dessas causas sociais também? Ajudo muita gente, mas quieto. Quieto, não divulgo. Assim, prêmios de fotografias que eu ganhei, vários, procuro não divulgar. Eu não vivo de dinheiro de prêmios, de concursos. Eu procuro ajudar. Até depois, aí, se vocês, eu não sei, daqui a pouco tu vai filmar, apresentar e tal. Eu vou filmar tudo. Algumas entidades aqui em Encantado, já ajudei várias entidades, até algumas me deram placas e tal, vocês vão ver aí e tal, mas eu fico na minha quieto. Uma que ninguém precisa saber, né? E outra que também tu tem que pensar o seguinte, aqui é uma cidade pequena, tá? Tem bastante pessoas que precisam, então daqui a pouco tu vai ter uma fila no teu, né, na tua porta e tal, e cara, às vezes não dá para ajudar todos, né? Mas a gente procura ajudar o que dá, mas sempre quieto na minha, né? Eu faço parte também daquele grupo aqui de Encantado, o Coração Gigante Colorado, né? Aí às vezes as pessoas postam lá, eu fiz o Pix de tanto, tudo, cara, eu fico quieto, daqui a pouco eu sei que tal pessoa, perdeu tal coisa na enchente, perdeu tal coisa num vento e tal, eu fico quieto, fico na minha, procura essa pessoa, digo, tu não comenta com ninguém assim, sabe? Isso é do espiritismo, tá? O espiritismo, Era o que eu ia dizer agora. Ele não tem dízimo, não tem lá tu passar a bandejinha para recolher, cara, esmola, não tem isso aí, tu faz, tu entendeu, tu ajuda, ninguém precisa ficar sabendo, tu entendeu? Quando chega sempre Páscoa, Natal,
a gente sabe aonde ajudar, onde levar cesta básica, onde levar brinquedo, onde levar bala, quando é, enfim, ovo de Páscoa. A gente sabe. E cara, e nunca assim, ó, nunca fiz uma foto, nunca postei nada, ninguém sabe. Né? E acredito que hoje, né, o pessoal vai... Eu encontro muitos encantadenses lá no local que a gente frequenta em Lajeado, no Centro Espírita. Mas a gente, assim, ó, nunca a gente fala, tu entendeu? É aquela coisa nossa, assim, e tal. Né? Hoje, praticamente, o pessoal que está acompanhando essa entrevista vai saber que eu sou espírita. Né? Porque até então, né, cara, eu faço normal, eu me sinto bem nas igrejas evangélicas, onde eu vou fotografar casamento, me sinto bem na igreja matriz, aqui da nossa católica, vamos dizer assim, né, mais conhecido como católica. Né, me sinto bem em catedrais, cara, numa boa, tranquilo. Né. Aí cada um, claro, cada um tem, né? Eu já fotografei lá a Odete, por exemplo, que é um bandista, que ela é da Umbanda, para as previsões do jornal. Cara, a gente respeita todo mundo numa boa, tranquilo, e a gente ajuda quando precisar, e a gente não procura não mostrar, ninguém sabe. Né? Isso vem do espiritismo, né? De tu pegar e ajudar e ficar na tua, ficar quieto e tal. E amanhã é outro dia e vamos que vamos. Isso aí. Algo, alguém que signifique muito para você? Cara, eu gosto muito da minha irmã, né? Porque a minha... Aí tu vai dizer, bah, mas é tua irmã. Não, ela me criou. É diferente tu ter uma irmã ou um irmão. A minha mãe é uma pessoa doente até hoje. Para vocês terem uma ideia, o meu pai nunca ficou doente. Quando ficou, morreu. A minha mãe passou por 11, 12, 13 cirurgias. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito doente. Né? Graças a Deus, está ainda aí. Né? Então a minha irmã, ela me criou. Né? Eu sempre digo que eu sou filho mais velho dela. Então ela significa muito para mim, né? Porque em função o pai tinha que trabalhar. Né? E naquela época não tinha creche, né, gente? Entendeu? Então, tu tinha um filho, tu tinha 10, 15, tu te vira. Né? Então, ela significa muito para mim. Complete a frase. Acordar todos os dias pela manhã é? Fazer a foto da minha vida. Eu acordo todo dia às 6 da manhã, 5h30, e digo, hoje eu vou fazer a foto da minha vida. E quando esse dia chegar, no dia seguinte eu vou acordar e vou dizer a mesma coisa. Hoje eu vou fazer a foto da minha vida. E vamos ver agora quantas fotos tu fez na tua vida? Pelo menos que estão aqui, né? Vamos ver ali, vamos dar uma espiadinha? Vamos lá. Bora lá. Aqui nesse quarto aqui eu procuro guardar o que eu pretendo fazer no futuro também, né? Que seja tipo um museu da imagem, né? Algumas dessas câmaras, máquinas, eu ganhei, né? Outras eu comprei, né? E a gente pretende fazer o memorial da imagem. São câmaras de diversas marcas, modelos, todas da época do filme, né? Dos rolos de 36, 24, 12. Tu tem ideia de quantos tu tem aqui? Já perdeu as contas? Não tem lá muitas, mas... Tem até de madeira, ó. Isso aqui eu acho que foi uns alunos lá se eu não me engano, foi da EMEI Lago Azul, que eles me deram de presente. Cara, eu guardo tudo, tu entendeu? Eu guardo tudo, ó, as xícaras personalizadas, tá? Ó, os filmes aqui, os famosos rolos, né, aqui as Kodak, Fuji, né? E Júlio, olhando assim, digamos, né, que o teu acervo particular, por enquanto, né, que não está... Vai ser mais público agora através do nosso Pode Mais. Sim. Mas assim, nota assim, o que tu avalia, assim, principalmente da mudança da tecnologia, ou como isso te impactou também, pensando, né, tu sempre é muito do falar da importância de a gente imprimir, não daqui a pouco... Pensar só, tá lá no computador, tá no meu celular e aí depois
perdeu daqui a pouco uma memória que geralmente esses momentos vão ser únicos, né? Enfim, pensando no bom da tecnologia, mas também de ter esse cuidado, né? Como que tu avalia isso? A pessoa tem que, eu sempre sou da seguinte opinião, tu tem que cuidar, né? Eu não sei, dizem que o libriano, né, que a pessoa que é de Libra, ela tem, digamos, essa coisa de guardar as coisas, de preservar, enfim. Eu tenho aqui desde do primeiro rolo, né, do primeiro negativo, primeiro CD, primeiro DVD, eu tenho tudo guardado. Aqui vocês podem ver aqui até o meu primeiro telefone celular, né, o primeiro com a WhatsApp, e-mails, enfim, né, tá tudo guardado. E eu acredito que isso aqui é história, né, as baterias antigas, né, que nada mais eram do que pilhas recarregáveis que tu acoplava, que tu encaixava e tal. Quer dizer, isso aqui hoje não existe mais, né? Claro, a não ser né, colecionadores, enfim, essas coisas assim, né? Isso aqui é uma máquina fotográfica, né? Essa aqui eu comprei ela, né? Mas a gente nem sabe quantos anos tem isso aqui. Claro que eles precisam dar uma ajeitada e tal, mas isso também a gente precisa ter bastante espaço, e se Deus quiser, a gente ainda, sim, nesse ano, já no mais tardar, no primeiro semestre do ano que vem, a gente já vai estar tudo organizado, bem legal. Eu tenho aqui, para vocês terem uma ideia, as minhas exposições, todas elas, tá tudo registrado aqui, né? Hugo Peretti, os concursos de fotografia que eu ganhava, os troféus, a minha primeira ida a Brasília, né? Aqui vocês podem ver o crachá da imprensa, né? República Federativa do Brasil e tal. Né? Aqui a turma de Nova Brega. Não, deixa eu ver, isso aqui foi aqui em Encantado, no Sindicato da Alimentação. Uma turma que a gente grupo. Deu. Exatamente. Eu tava me procurando, porque você não faltei essa aula. Exato. Olha a Vanessa ali, gente. Tá vendo aí? Vê a importância que a gente tem de imprimir as fotos, né? De ter a história preservada e tal, aqui participando como jurado, né, de um concurso de fotografia, né, aqui numa manifestação na cidade isso aqui era em Lajeado, Fazenda Vila Nova, que era o pedágio de Fazenda Vila Nova, né, estou em cima de uma escada, o Mazarino segurando a escada para mim, né? Sei. Aí, aqui é um programa, aqui uma entrevista que eu dei na TV Univates, né, que eu estava descansando, não me lembro quem fez essas fotos. Geralmente te vê deitado, mas vamos segurando isso, né, nas escadas, tipo assim. É isso aí. Tu tem que fugir, digamos, tentar fazer uma imagem diferente, em cima aqui se improvisa. De uma concha, de uma retroescavadeira, né? E é por aí, né? Tu tentar fazer o diferencial, né? Tentar fazer o diferente. Né? Isso aí, ó. Tá tudo guardadinho aqui, ó. Aqui isso aqui estão aqui na Casa de Cultura, esses quadros. Estão lá até hoje já. Entrevista numa rádio, em Lajeado. Rádio Independente. Aqui é um concurso do Sicredi. Eu fui jurado. Muita história. E tem de tudo. Tá tudo documentado. Bom, aproveitando já todos esses registros, Júlio, tem assim algum momento que mais te marcou, alguma foto? Seja ela boa, seja ela não tão positiva? Claro que devem existir várias, assim, mas uma que a gente pergunta e aquele momento vem na tua... Não, eu acredito que todas são especiais, né? Algumas digamos, elas te chamam mais atenção, tu sente mais, né? Que é aquilo que eu te falei primeiro, a questão de, né, tu vai fazer fotos, por exemplo, de um acidente, né? Tu sai de casa, tu sabe que tu tem um acidente, agora tu chega lá, tu te depara, né? Já aconteceu de ter pedaços de corpos na estrada, enfim, isso aí choca, né? Então é claro que tu não vai publicar esse tipo de foto, mas é uma cena que tu chega lá, tu te depara com ela. Sim. Isso aí é triste, mas é o nosso trabalho, né? Eu sempre digo que
É tipo um taxista. Ele vai ter a estrada de chão também, ele não vai ter só o asfalto. E é ossos no ofício, é coisas da profissão. Mas eu acredito assim que toda a imagem ela é, digamos assim, ela te significa alguma coisa. Né? Alguma coisa tu sente mais, outras tu sente menos, enfim. Né? Mas é por aí. Sim. Bom, só pra gente concluir aqui essa parte, né, Igor? Este quadro aqui, ó. Sou apaixonado pela minha profissão. Isso foi uma matéria que o Informativo fez. Essa foto é premiada. Ela foi premiada num concurso em imigrante. Né? Eu cobria todos os anos lá a Paixão de Cristo, deles desde a primeira paixão. Né? Desde do primeiro evento deles lá. E essa foto, isso aí não parece uma chuva, mas na verdade é água, mas né, tipo aquelas mangueiras gigantes e tal, e que deu a impressão de estar chovendo e tal. De todos os anos que eu fotografei lá, um ano, cara, caiu uma chuva. Tinha tanta umidade que as máquinas deram pau. Tu entendeu? Deram pau. Eu diz ela, e agora, Nico, vai rezar. E ela foi rezar. Ela entrou na igreja uns 10, 15 minutos antes. O prefeito era o falecido Paulo Altman. Ele foi, se eu não me engano, 3 vezes prefeito lá. Ele era do PP. E ele tinha me contratado para fazer as fotos e despencou uma água naquele sábado, assim, ó. Depois daquela chuva, eles começaram a fazer em 2 finais de semana a paixão. Para que, no caso, se chovesse num no outro, eles podiam, digamos, transferir e tal. Diz pra ela, reza porque aqui não vai sair nada. Cara, ela entrou na igreja, ela orou. E deu certo. Deu para fazer as imagens, tudo assim. Porque o que eu precisaria ter junto? Um secador de cabelo. O secador de cabelo, ele tira a umidade tanto da filmadora quanto da máquina fotográfica. Mas tu não tinha lá, como é que tu ia ter tu ia procurar um secador de cabelo? Tu sai daqui, tudo no neto, entendeu? Tempo nublado, mas tu jamais imaginava que ia despencar tudo aquilo que despencou lá. Meu Deus do céu, que chuvarada. Aí as lentes ficavam loucas, elas tentavam fazer, tu apertava no botão, elas faziam foco, elas iam e voltavam. Eu digo, meu Deus, o que vai sair aqui agora? E todo mundo esperando as fotos, na época, para rodar nos jornais de segunda-feira, né? Não tinham aquelas coisas que tem hoje, tipo site, enfim, né, blogs e tal. Eu digo, meu Deus, e agora? E esses dias ela vai rezar. Ela pegou, entrou na igreja lá, ela orou lá e, cara, 5, 10 minutos depois as máquinas começaram a fazer. Não sei o que deu, eu sei que deu para fazer as fotos. E uma coisa que é curioso no Juremir, né, e ele vai explicar por quê, eu não sei se tu tem carteira de motorista não. Ou se... Não, eu tenho carteira de motorista, mas não dirijo. Dirige, né? Não. Eu sofri 3 ou 4 acidentes de carona. Eu devia ter medo de andar de carona. E tenho medo de dirigir. Mas eu tenho carteira, tudo, eu fiz. E até inclusive faz pouco tempo que eu renovei ela para mais 5, 6 anos. Mas não dirijo. Por quê? Medo de acidente. Sendo que os acidentes eu sofri de carona. Eu devia ter medo de andar de carona. Contrário. Né? Mas também na carona tu não perde... tem essa vantagem. Muitas das fotos que eu fiz, vou dar um exemplo para vocês. Essa aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Essa imagem nós estávamos indo num domingo de tarde a Montebello do Sul. Tá? Eles tinham um encerramento... Eu não me lembro o nome do festival deles lá de Montebello. Tá? E nós estávamos passando pelas casas ali do lado da ponte de Mussum. E no passar eu olhei para dentro e vi a janela aberta e vi a ponte. Eu digo, para o carro. Dizendo o que foi? Eu digo, para o carro. Aí ele parou, deu um marcha-ré. Eu pedi se eu podia fazer a foto dentro de casa. Eles me autorizaram e eu fiz. E foi a foto principal que eu usei para fazer a exposição fotográfica Tributo a Mussum. Isso foi em maio de 2013. Foi no aniversário do município de Mussum. Isso foi
Essa foto foi a principal da... E se eu estivesse dirigindo, obviamente, mas inúmeras fotos, inúmeras, que eu não teria ganhado o prêmio delas se eu estivesse dirigindo. Né? Porque, digamos assim, a imagem melhor qual é? Que eles dizem, mas é aquela espontânea, aquela que tu não monta e tal. E isso é muito rápido, né? Que se eu não tivesse olhado, quantas pessoas daqui a pouco que passaram por aí, a janela fica sempre aberta, tu entende? Mas nunca, não vão ter esse olhar daqui a pouco. Também, então mas tem que ter sorte, sim, mas também tu tem que ter a máquina sempre junto, não é que nem agora. Isso aqui naquela época, celular não fazia foto, hoje em dia é diferente, né? Mas é tudo a questão do momento, de tu tem que estar ligado, tem que estar sempre ligado, tá? Sempre ligado. Eu sempre costumava dizer para vocês, tu vai te lembrar nos cursos, eu saía de casa com a máquina ligada e voltava para casa com a máquina ligada, porque o tempo de tu trocar uma lente e ligar a máquina, tu pode perder a cena, tu perde o lance, vamos dizer assim, tu perde o momento, tu perde a imagem, né? E principalmente no fotojornalismo, 3 ou 4 segundos é muito tempo. É bastante tempo. Hashtag fica a dica. Aqui, mais um corredor, né? Forrado de quadros de registros, arquivos, fotos. Vários jornais. Aqui essas duas aqui de imigrante que foram premiadas, que é aquela que o Igor falou e tal. Essa foto aqui, quem tem um pôster dela em casa é o Alexandre Bratti, da indústria têxtil IP. O Alexandre Bratti, ele tem essa foto aqui, ele me comprou na época. Eu dei para o falecido Milton Fernando uma dessas. Isso aqui foi aqui antes de chegar na cidade de Nova Brécia. Até a gente passou por lá semana passada, na sexta, que a gente foi registrar o filão em Coqueiro Baixo. Só que, claro, não tem agora as flores, digamos assim, né? E o falecido Milton Fernando, eu dei para ele um quadro com essa foto. Essa foto foi feita num domingo de manhã, eu me lembro muito bem. Igor, eu quero que tu foca naquela imagem lá em cima, que é a dona Anália, né? A famosa, a mãe do Juremir, quem não conhece, e aquele sinal do... Isso é o símbolo da chinelagem pressa, não tem nada a ver com o candidato político. Eu já ia explicar, eu quero justamente te perguntar o que é o chinelagem pressa para quem ainda não conhece. E aí já também entender que não é nada político. Sim. Não, o nome surgiu chinelagem porque o Mazarino fazia o jornal O Acho, tá? E ele sempre montava uma página com rostos de pessoas, né, com as fotos, que ele entregava o troféu chinelagem. Né? Era aquela gozação da brincadeira do guacho e tal. Aí, um dia eu comentando com o Ricardo Juste, que é o meu chefe de fotografia do Correio do Povo, eu disse, Ricardo, eu fazia fotos para uma agência de São Paulo, né? Eu disse, cara, eu queria começar a fazer para mim, né? Tipo, eu ganhar e não os caras, e até para mim, né? Fazer do meu jeito, do meu estilo e tal. Aí diz ele, mas tu vai concorrer com gigantes, né? Tu vai concorrer com a Reuters, tu vai concorrer com a France Express, tu vai concorrer com a F, com a Associated Press e tal. Dizer, a primeira coisa que tu tem que botar na tua cabeça, dizer, tu tem que ter um nome que chama a atenção da tua agência. Tu tem que ter um nome. Agora, qual é o nome eu não sei, dizer. Tu pensa, o nome vem, o nome vai te ajudar. Tá, peguei, vai. Aí, um dia eu tô lá no jornal, lá, começando a mexer em arquivos e tal. Pega um exemplar do guacho, começo a olhar lá, troféu chinelagem press. Troféu chinelagem, digo, tá ali o nome. Vou botar o nome da empresa de Chinelagem Press. No começo foi uma dificuldade. Os veículos de comunicação não divulgavam. Eles achavam que era gozação. Alguns eu tive que, inclusive, fazer fotos dos talões de nota fiscal e mandar, não, tá aqui, ó, tem CGC, a empresa tá registrada, tá tudo aqui e tal. Não foi fácil, porque eles levavam pela gozação, por causa do nome, né? Por causa do nome, mas pegou, foi, tá aí, graças a Deus, e vida longa. Que foi criado a agência, já deve fazer uns 13, 14 anos. De 13 a 15 anos, mais ou menos.
E com fotos já em todo o estado. Sim, Brasil inteiro, o mundo, gira muito. Né? Principalmente, infelizmente, mas é a realidade. Infelizmente, tragédia. Ah, mas que tragédia! Enchente, vendaval, daqui a pouco um acidente de grandes proporções, enfim. Infelizmente é isso aí. Como diria um fotógrafo amigo meu, avião no ar não vende, no chão. Infelizmente é isso. E aproveitando o teu gancho, né, falando ali da questão da chinelagem, eu acho que nós não poderíamos deixar de te perguntar justamente da pessoa do Mazarino, né? Sim. Que, enfim, grande parceiro de vida, de profissão, amigo, Sim. né? Foi uma perda que, não sei se, acho que nunca vai ser superado, né? Pela figura que ele era para nossa comunidade, para a região, por tudo que ele fez na comunicação também. Dá para se dizer que foi uma grande perda. Como que foi isso para ti e levando em consideração toda a caminhada que vocês tiveram juntos? Sim, é aquilo que eu te falei primeiro, a questão da Giza e do Mazarino, eu ficava mais tempo, né? Eu fico com mais tempo com a Giza do que com a minha mãe e com a minha namorada. Eu ficava mais tempo com o Maza do que com os meus irmãos, né? Até vou mostrar para vocês agora, passem aqui. A gente tinha já programado uma exposição, tá? Ele ia ser o curador, né? O nome da exposição era A Água, tá? Por que a água? Porque muitas vezes eu queria fazer as coisas logo e tal, e eu sou tu entendeu? E ele já era mais calmo. Ele me dizia, é a água. Eu disse, mas por que a água? A Marisete, que era a namorada dele, também era de Mussum. Então ele dizia que a água de Mussum era contaminada, porque todo mundo que ele conhecia de Mussum era meio de que agitado, né? Então, eu tinha já comentado com ele um tempo bem antes dele. Isso aqui é o que vai ser os próximos a serem moldurados, tá? Serão os próximos quadros. Tá? Esse era um vizinho nosso, infelizmente já está falecido. Faleceu há pouco tempo de câncer. Né? Aqui são fotos né? Essas aqui é do trem. Isso aqui é ali na Lagoa da Garibaldi. Aqui é uma gineteada, né? Tem uma sequência de imagens e que infelizmente não dá para a gente expor todas, porque senão aqui a pomba em cima do Cristo. Aqui também é do passeio do trem, né? Quer dizer, enquanto muitos admiravam as paisagens, outros com as pernas em cima da janela, com o celular e tal, enfim. Só que se eu pegava o celular, eu não ia poder pegar, né? Poder mostrar a janela de que era. Exato. Aqui, essa foto é a capa da revista nossa, que saiu sexta-feira agora, a revista Trem dos Vales. Essa imagem aqui, isso. Para quem ainda não viu, né? Conferir. Essa é a foto. Que segue circulando durante os passeios, sim, né, Júlio? Até dezembro, que daí esse ano vai ter os passeios de Roca Colinas a Roca, que até então não tinha, né? Ó, aqui é o Rio Taquarim, 48 fotos, 48 imagens, que digamos, é a água, né? Essa aqui eu fiz justamente indo para o viaduto Mula Preta, que essa foto aqui é no viaduto Mula Preta, que uns dizem que é Dois Lajados, mas na verdade pertence a Guaporé. O viaduto Mula Preta ele pertence a Guaporé. O que pertence a Dois Lajados é o Pesseguinho. Isso aqui é o interior lá do município, né? Aqui do Cristo. Uma foto diferente do Cristo, né? Quer dizer, tu cansa de ver quilos, vamos dizer assim, para não dizer milhares de fotos do Cristo, né? Então isso aqui eu estava indo uma tarde lá para cima, uma casa abandonada, aqui na subida da lagoa. É a vantagem de tu estar de carona. Mais uma vez. Aí você vê, para o carro, segura aí. E quando eu já digo para o carro, ele já sabe que eu vi alguma coisa. A gente procurou emoldurar, digamos assim, enquadrar o Cristo na janela da casa. Aqui a equipe, essa foto aqui só eu tenho, tá? Essa foto aqui é a turma que fez o Cristo.
Fala-se muito no escultor, beleza, merece méritos, merece. Mas esse pessoal aqui é que pegou pesado para colocar ele de pé. Né? E aqui o nosso rio, né? Nosso rio Taquari, aqui, isso aqui na Barra do Coste, teve aquela seca de, acho que foi 1 ano e meio atrás, uma coisa assim, não me lembro mais os anos, mas é essa última recente aí que ficou meses sem chuva, aqui na Barra do Coste. Aqui também aí no outro lugar aqui tu pode ver que era uma espécie de banha, né? Parece que é uma poluição, né? Mas isso é um efeito lá. Eu sei que eu ouvi uma entrevista de um biólogo falando e tal. Quer dizer, no começo eu achava que era óleo, né? Dá a impressão de ser uma coisa gordurosa, mas é uma espécie de algas, parece que se forma quando o rio está baixo, enfim. Né? E já tem previsão para exposição? Ainda não, Júlio? Que no caso vai ser o foco o rio Taquari. O rio Taquari, né? isso. Das águas que se referem. O local é Encantado Mussum, né? Tem que ser, digamos assim, ou Roca Salles, daqui a pouco tem que ser um município que seja banhado pelo rio Taquari, e por as imagens serem, a maior parte delas, de Roca Salles para cima, então tu tem que ser num desses municípios, digamos assim, né? Ó, aqui mostra a enchente, a mostra seca, né? Tá? Aqui já mostra a neblina. Ó, isso aqui é o rio Taquari. Isso aqui indo no dia que eu fui para fazer essas fotos da seca do rio, né? A gente saiu daqui de manhã, um sábado de manhã, antes de chegar aqui a gente diz o cemitério da Barra do Guaporé e tal. Tava de carona. Eu olho pro rio lá e vejo o cara com capote pescando, né? Eu disse, ó, para o carro. Aí ele parou, botei a lente grande e caminhei um pouco para dentro digamos assim, da terra lá, da roça, enfim, e consegui fazer essa imagem. Tipo assim, um motorista que se vire. Ele que se vire. Quando eu digo para parar, ele para. Essa imagem aqui, um colecionador de Caxias do Sul, ele me comprou os direitos dela. Direitos que eu digo assim, eu posso expor ela, entendeu? Mas eu não posso mais vender ela para alguém. É claro que a gente negociou valores e tudo, enfim. Né? Essa foto ele viu, eu postei ela no meu Face, ele entrou em contato comigo. E aí a gente, digamos assim, negociou e tal. É praticamente o que eu estou fazendo com aquela que está lá no Luciano, que é um rapaz, ele é um arquiteto aqui de Encantado, da família Polido, não lembro o nome dele, mas eu tenho lá. E assim, como é que geralmente tu faz, por exemplo, a seleção, né? Como tu disse, não dá para colocar tudo como gostaria, né? Isso, aqui é o Lago Azul, pós-enchente, né? Aqui é o Lago Azul. Enchente de 2020. Pós-enchente, olha que ficou né? Quer dizer, aí um tempo antes tu fotografa o rio, ele tá assim, seco. Aí depois ele enche, ele causa toda essa destruição. Ó o cemitério de Mussum. Né? Ó, dá uma olhada. É só o que tem. É o que ficou. Isso aqui eu fui no dia seguinte, de manhã cedo, eu fui lá no cemitério para fotografar. Cara, parecia Bom, essa casa aqui é na frente do cemitério. Cara, parecia aquelas zonas de destruição, aqueles municípios todos. O que a gente está vendo agora na guerra da Ucrânia, né? Ó, aqui tu pega uma televisão no meio da rua, tá? E umas semanas antes, digamos assim, o rio praticamente seco, né? Para te ver a questão da natureza, né? Como ela é aqui no bairro Navegantes, em Encantado. Né? Aqui continua sendo a Barra do Coste. Né? E aqui o Antônio de Conto dizendo com a faixa "Fique em casa", o rapaz realmente com a água subindo, ficando em casa. Ó. Vocês podem ver, ó, "Fique em casa".
Bairro Planalto aqui em Encantado. Isso. Aqui tem o cão, admirando a Nossa Senhora. Isso aqui foi na festa dos navegantes em Mussum. O pessoal de lá chama aqui o local dos Pedrões. Eu estava lá esperando eles pegarem as santas e botar a santa e colocarem no barco para começarem a procissão, digamos assim, né, pela água. E esse cachorro aqui, ele, não sei se ele está ainda vivo, mas ele pertence ao Marcos Bastiani, que é engenheiro em Mussum, que hoje é vereador. Estavam lá e daqui a pouco o cachorro se aproxima da imagem. Eu tô com a câmera, com uma lente grande, e se eu chego perto com o barulho das pedras, ele ia olhar para mim. Aí eu vi que ele levantou a cabeça, eu apertei mas também foi uma, né? Foi uma, e aí não sei quem chamou ele, deu algum barulho, ele já olhou pro lado. Acabou, foi o segundo. É tudo aquilo que eu te falei primeiro, tá? Tu tem que sair com a máquina ligada e não desliga ela. Júri, né, de todas as fotos que tu já tirou, tem alguma que tu mais se orgulha de ter fotografado, ter tirado? Tem alguma? Tem alguma assim que tu diz assim, pá, essa aqui eu dei uma dentro? É difícil eu falar, cara, mas assim, ó, é várias, entendeu? É várias, ó, isso aqui eu tô voltando num domingo de manhã, eu tô voltando de Bento Gonçalves, tá? Do outro lado, aqui como é que é o nome daquela comunidade ali? Praticamente uma origem ali. Tá? Cara, eu olho para baixo lá, eu vejo, digo, mas aquilo lá é um carro. Né? Aí eu disse, ó, para o carro. Aí o cara parou o carro e mesmo assim eu estava um pouco longe. Aí eu botei a lente grande e atravessei meio que um potreiro lá e tal. E claro que a gente faz mais do que uma foto. Depois tu acaba escolhendo e tal, e provavelmente eu não sei se foi o rio que pegou o cara de surpresa ou o que aconteceu, enfim, né? Aqui tu pode ver esse que foi um afogamento em Mussum. O dono desse cão, que era um menino, morreu afogado. Aqui tem os bombeiros meio que procurando eles e o cão ali, né? Não saiu, ficou no lugar, ficou no local, né? Aqui a gente tem o desespero de um pai, né? Que o filho morreu afogado e por muito pouco não foram o outro irmão, né? O outro filho dele, né? Quase morreu afogado, as duas crianças e tal. Então são imagens que chocam, né? Sim. Não, tu não tem como escolher uma, então. Não tem, é difícil, são muitas fotos, várias. É que assim, ó, no que eu procuro, essas aqui são as próximas que já vão para próxima exposição. Exato, a gente já vou meter aí elas na moldura. Isso aqui, a gente está vindo para Roca Salles, né, um dia chuvoso, né, eu olhei para baixo e digo, mas os caras estão pescando com o guarda-chuva aí. Aí eu mandei ele parar o carro. Ele foi um pouco para frente, porque em função de ser em cima da ponte, tu tem que cuidar de tu estaciona e tal. Aí ele me largou e foi para frente. Eu disse, vai, e depois eu vou a pé lá, me viro. E assim vai, como tem aqui o tradicional, aqui em Encantado, Titanic. Esse é o Titanic, famoso aí da Grande Titanic. Praia. Isso. E tu vê as pessoas nele aplaudindo a passagem da Nossa Senhora. E também tem a questão da poluição, né? Isso. Tu pode ver que a água tá tá com uma coloração, digamos, diferente e tal. Peixes criados, vamos dizer assim, né? Até um pecado, né? Aqui, esses quadros da Júlia, que já estão emoldurados, também a exposição já foram emoldurados. Eu tenho assim uma parte já foram expostas, né? Outra parte não, né? Muitos não foram ainda, digamos, mostrado ao público, né? A gente pretende fazer isso
o passar do tempo, se não tivesse acontecido essa pandemia aí, a gente nesse período tinha já feito uma outra exposição. Né? E é bom salientar uma coisa, né? Que nas minhas exposições eu sempre tenho o patrocinador. Então o patrocinador, ele vai pagar todos os custos, digamos assim, do quadro. Tá? Ele vai pagar a moldura, ele vai pagar a foto impressa, tá? Ele vai pagar tudo. E tudo que eu vender é doado. Tá? Eu não fico com o dinheiro das fotos para mim que são vendidas. Todo o valor ele é doado. Para quem? Bom, ali para quem a gente vê. E, a gente não cobra ingresso para as exposições. O que a gente cobra? A gente quer, exige, digamos assim, e pede que dentro do possível a pessoa leve 1 quilo de alimento, né, que depois é repassado para as entidades que necessitam. Essa foto aqui, ela disputou o Prêmio ESSO. O Prêmio ESSO do ano de 2011. 2011. Ela está aqui, vocês podem ver. Ela concorreu pelo jornal A Hora de Lajeado. O jornal A Hora de Lajeado. E a gente ficou em 10º lugar. Concorremos na época, acho que eram 1.312, 1.313 imagens, ou seja, só podia entrar uma imagem cada fotógrafo, né? Então, mais de 1.300 fotógrafos do país inteiro, a gente ficou em 10º lugar com ela. Né, justamente a gente ia mostrar agora mais uma parte aqui, né? Mais um ambiente da tua casa, enfim, que também, né? Muitos registros, fotos, arquivos, capas de jornais, de site, blogs, enfim, onde teu trabalho foi divulgado. Uhum. Isso, eu procuro... E que está faltando espaço. Sim, que a gente já disse. Isso. E se Deus quiser, a gente vai resolver essa questão do espaço em breve. E eu não me desfaço de nada, entendeu? Tipo assim, não, cara, não, isso aqui não tem preço. Eu procuro cuidar, vocês podem ver que eu tenho digamos assim, uma espécie de cortina, tá? Ele não deixa passar claridade, tá? Eu meto naftalina, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Várias naftalinas. Algumas ferramentas. Isso, até para não deixar criar traças e tal. E daqui a pouco a traça bate e aí ela te termina com tudo. Né? Então a minha filha detesta, né? Às vezes ela vem, que cheiro de naftalina. Então eu pego, fecho as portas, tudo. Essa sala e a sala que a gente viu primeiro e o outro corredor é exclusivo para fotos. Né? Então a gente não... vem aqui e tal. E aqui eu tenho tudo a questão que eu falei para vocês primeiro, né? Que são os negativos, né? Os filmes, tá? Tá tudo organizado aqui. Aqui são os DVDs, tudo separado por ano. Né? Então, esse monte aqui são todos os eventos e fotos que eu bati. Aí começa, aqui eu tenho 2012, 2011, tá? E aqui para vocês terem uma ideia, né, todas as fotos aqui das minhas exposições, tá tudo aqui em álbuns, tudo guardado, documentado, tá? Para preservar a qualidade deles, digamos assim. Isso aqui foi a exposição que eu fiz aqui na Câmara de Vereadores de Encantado. O Gilberto Zanato, Seninha, com a filhinha pequena na época. Aqui os curadores, o Ricardo Giusti, que é meu chefe do Correio. O Zé Doval, que foi o curador da exposição. Fotógrafo durante anos do jornal O Globo do Rio de Janeiro e da Zero Hora de Porto Alegre. Aqui com o Ricardo também em Mussum, aqui já é a exposição Tributo a Mussum. Aqui com os convidados, os amigos, enfim, eu bati foto com todo mundo. Para a gente já ir se encaminhando, enquanto o Igor segue finalizando aqui a captação, né, Igor, das imagens aqui deste espaço,
Pensando em toda a tua trajetória, né, Juremir, como pessoa, como profissional, enfim, toda a tua experiência, a gente sempre pergunta para o nosso convidado uma mensagem final. Então, contigo não poderia ser diferente, né? Passar uma mensagem, então, para quem quer ser fotógrafo, né? A gente vê aí uma geração nova surgindo, né? O que eles têm que fazer? Eles têm que ter dedicação. Tá? Quando eu falo em dedicação, tu tens aquela parte do sacrifício também que eu falei anteriormente. É deixar o namorado, o pai, a mãe, o irmão, deixar a família de lado. Tá? Porque tu não vai ter como tu ser um fotógrafo e tu não te dedicar na fotografia. Tu te dedicando na fotografia, tu vai trabalhar em sábado, domingo, feriado. Tu vai vir. Eu cansei, por exemplo, em períodos de formaturas, né, de tu dormir, cara, às vezes 40 minutos, 1 hora, em uma noite. E já poder preparar as coisas, já deixar tudo gravado e tal. Porque como o surgimento do digital mudou muita coisa, tá? No digital, tu fazia, por exemplo, uma formatura para uma produtora, que eu fazia muito para produtoras na Unis e na UX. Cara, terminava a formatura, tinha o baile, terminava o baile, o formando já ia para casa com o DVD das fotos. Né? Não era que nem antigamente, que tu, tem o provão, tu tem que ir lá escolher e tal. Não, é uma coisa que veio e ficou, tanto é que tá aí, né? Então isso aí te exigia muito. Exigia tanto de que chegou num ponto que a mãe da minha filha disse, não dá mais para ficar contigo e tal. Não tem como, tu nunca tá em casa, tu não sei o que, não sei o que. Não, tá tudo bem. Cada um segue seu caminho e tal. Então, não é aquele mar de rosas. Né? Não é tu pegar simplesmente a máquina, apertar o botão e deu. Tu tem também a parte, digamos assim, a parte ruim da coisa. Né? Não é fácil tu chegar num determinado patamar, tu vai galgar, tu vai ter o sacrifício de tu chegar naquele determinado lugar, né? Assim como em qualquer profissão, né? Grandes, digamos assim, jogadores de futebol, grandes empresários, grandes músicos, a maioria tiveram dificuldades para chegar até lá, pagaram um preço para poder chegar até lá. Então assim, quem quiser seguir na fotografia, ele vai ter que ter ciência de uma coisa. A família dele, ele vai estar ausente. Não mas eu não tenho... Não, tu não vai conseguir assimilar as duas coisas. Tu vai ficar com saudade do filho, tu vai ficar com saudade do pai, da mãe e tal. E é isso aí. Tem que se dedicar. E dedicando, fazendo a coisa certa, bem feita, tu vai ter o reconhecimento. Tu vai poder vai cobrar uma coisa que é justo, tu também não vai, né? Não, o meu trabalho custa tanto. Mas eu gostaria de te pegar porque Não, meu trabalho é tanto, tu queres publicar no jornal, não tem problema, bate a foto, me manda que eu publico. Né? Então tu não pode ser escolhido fotógrafo porque tu tem um jornal, tu põe a foto, digamos, do casamento, da festa de aniversário, da formatura. Não, tu tem que ser lembrado e reconhecido pelo teu trabalho. E para tu chegar nesse patamar, certamente tu vai ter, digamos assim, passado aquele período delicado, que é o de passar muitas vezes sede, frio, calor, fome. Né? Eu cansei de fazer casamento e formaturas e chegar em casa praticamente todo ensopado com o calor, assim como chegar em casa com as mãos congeladas por causa do frio. Tu não vai fotografar com luva. Filmar tu até pode, mas fotografar tu não consegue. Então é a rotina, é a parte do trabalho. Resumindo assim, tu te sente realizado? Eu sim. Até pela tua não. história que tu escreveu, não só, como eu disse lá atrás, não só aqui em Encantado, mas na região. Sim. Como reconhecimento do Estado. Como a maioria, digamos, das pessoas falam, né, para nós falar um português claro. Né, me sinto abençoado, me sinto realizado. Acho que eu não acho, eu acredito que eu fiz o meu trabalho e faço consciente. Procuro dar sempre o meu melhor.
eu procuro também estar, digamos, na parte do cliente, né? Que nem eu falei anteriormente, pô, quantas pessoas ralam para poder, daqui a pouco tu tem uma filha, por exemplo, única. Pai, né, quero dar aquela festa de 15 anos para ela, vamos fazer hora extra, vamos trabalhar em sábado, domingo. Então, o profissional, não só da fotografia, o cara que vai trabalhar nessa festa, o garçom, o segurança, o DJ, o cara que vai ficar na portaria controlando lá a lista do nome dos convidados, tu tem que dar o teu melhor para essa pessoa. Não só porque ela tá te pagando, não, ela tá me pagando só profissional, ponto. Não, tu tem que te colocar como ser humano, né, como aquela pessoa tá batalhando para poder dar pro filho dela, daqui a pouco, muitas vezes o que ela não teve. Né? Eu me sinto realizado. Bom, né, Júri, depois dessa aula, claro que a gente poderia ficar aqui mais algumas horas conversando, falando sobre fotografia. De certa forma, também parabenizar, né, todos que escolheram essa profissão. Eu acho que é um despertar, é um amor, né, porque é muita dedicação, como tu disse, abdicar de algumas coisas para poder fazer aquilo da melhor forma possível. Então, parabenizamos e agradecemos por nos receber na tua casa, sempre parceiro, sempre, né? Não é de hoje, enfim. Se precisar, a gente está aí. A Mais Podem contar com nós. Também está sempre à disposição e que a gente possa voltar outras vezes para conversar. Com certeza. Certo. E que assim seja. Por muitos anos. Certo, Igor? Então vamos se despedindo, né? Então, mais uma vez, agradecer ao Juremir Versetti, foi nosso entrevistado desta sexta. A gente volta na próxima semana, às 19 horas. Fiquem ligados aqui, né, nos canais da Mais Comunicação Integrada, YouTube, Facebook, Instagram. Curta, comente, compartilha, interaja com a gente e nos vemos na semana que vem. Tchau!